Seminário de Empreendedorismo, IFRO Campus Guajará-Mirim, terceiro ano matutino TMSI. Alunos André Capelasso, Caio Guilherme, Ítalo Rodrigues e Ian Gomes. Primeira pergunta: qual o primeiro processo econômico desenvolvido na região de Guajará-Mirim? O processo, o qual girava em torno de um único produto primário extrativista de exportação. Esta é a borracha, o primeiro grande produto da Amazônia a ter um impacto significativo no cenário nacional e internacional. O processo de extração e comercialização da borracha foi alavancado pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que permitiu o transporte do produto entre as cidades de Guajará-Mirim e Porto Velho. Segunda pergunta: qual a formação da mesorregião leste rondoniense? Juntamente com a mesorregião Madeira-Guaporé, pode-se dizer que é formada por conjuntos de políticas de desenvolvimento ligadas à interligação do território com mercados externos, sendo o processo de construção da BR-364, inicialmente chamada de BR-029, que possibilitou a ligação do centro-sul do Brasil com a Amazônia Ocidental, o principal impacto à vida social da porção mesorregional do leste rondoniense, em decorrência da política desenvolvimentista do governo militar pautado na perspectiva do setor agropecuário. Questão 3. Quais cidades pertencem à Mesorregião Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé, com fonte do IBGE? Conforme vemos no gráfico, o lado rosa representa o leste rondoniense, que é composta por algumas cidades e municípios, como, por exemplo, Ji-Paraná, Cacoal, Espigão do Oeste e etc. Já do lado verde, representa o Madeira-Guaporé, que tem como exemplos Guajará-Mirim, Costa Marques, a capital Porto Velho, dentre outros. Segundo o artigo O que é capital social, desenvolvimento endogêneo e empreendedorismo, e assim deu um exemplo de negócio empreendedor. Bom, o capital social, conceituando assim financeiramente ou contabilmente, é a parcela do patrimônio líquido de uma empresa através de investimentos na forma de ações ou cotas efetuando na companhia do proprietário ou acionistas. O desenvolvimento endogêneo pode ser entendido como um processo no qual o crescimento econômico induz a uma contínua ampliação da capacidade de geração e agregação de valores sobre a população e também da capacidade de absorção na região e na retenção de excedentes econômicos gerados na economia local. E por último, empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes relacionado com a criação de empresas ou de produtos novos, normalmente envolvendo inovações e assim riscos. A idealização do estudo de Cavalcante Alves esteve centrada no interesse em entender um pouco mais sobre a dinâmica socioeconômica da cidade de Guajará-Mirim, tentando encontrar novos elementos que permitam compreender melhor a realidade local que há muito tempo vem apontando um cenário distinto às políticas de desenvolvimento regional implementadas em Rondônia ao longo de sua trajetória. O sentido contrário da cidade em relação ao desenvolvimento de Rondônia deve-se principalmente a políticas de desenvolvimento do Estado. A ligação entre Guajará-Mirim com a construção da rodovia federal BR-364 nos anos de 1960, que ligou Porto Velho ao centro-sul do Brasil, fazendo uma interligação do território com mercados externos da região leste, desfavoreceu Guajará-Mirim, que apresenta-se como uma das micro-regiões mais deprimida e menos desenvolvida de Rondônia. Por outro lado, a região leste se destacou comercialmente, tornando-se assim a região mais desenvolvida do estado. Após a construção da BR-364,
ter sido altamente criticada por organismos nacionais e internacionais sobre o modo como foi conduzido o processo de colonização agropecuária no estado, levou a região de Guajará-Mirim a receber uma forte política ambiental, o que a transformou rapidamente na principal região de preservação ambiental de Rondônia. Atualmente, este município apresenta-se quase que totalmente limitado por leis federais, estaduais e municipais, que, no conjunto, criaram unidades de conservação de natureza e terras indígenas em seu território, dificultando deste modo uma industrialização maior na região. Número 7. Como poderia acontecer em Guajará-Mirim a proposta de desenvolvimento regional apresentada por Barqueiro? Bom, essa proposta ela poderia acontecer também com uma boa administração de empresários regionais, com a retirada de recursos da própria floresta, como a nossa região é a mais rica em recursos naturais, íamos ter muita mão de obra pesada, mas em compensação teríamos muitos recursos para nos criarmos em nossa região. E o comércio giraria em torno de alimentos naturais e vendas para o exterior. 8. Quais procedimentos, ferramentas, valores e análises e agentes envolvidos nessa pesquisa? A pesquisa ela utilizou um certo procedimento técnico de resgate em fontes secundárias de dados sobre os artigos e matérias que já foram publicadas. Houve também resgates em fontes primárias através de aplicação do questionário integrado para medir o capital social, nas quais serviram para levantar os indicadores de desempenho do ICSE. A visão empírica também fez parte da análise, ao possibilitar que o conhecimento implícito se ligasse com tais índices com a dinâmica socioeconômica local, e assim construindo novas visões e explicações da realidade em questão. O presente gráfico faz uma representação de uma pesquisa analisando as seguintes categorias em uma empresa: grupos e redes, confiança e solidariedade, ação coletiva e cooperação, informação e comunicação, coesão e inclusão e empowerment. As cores têm diferente representatividade. O vermelho significa muito baixo, o amarelo significa baixo, o verde significa regular e o azul, alto. Logo, ação coletiva e cooperação é o mais baixo com 0,272 e empowerment é o mais alto com 0,713.